Rodrigues. Meu nome completo é Lígia de Farias Rodrigues. Alguns me conhecem Lígia Farias, outros Lígia Rodrigues. Eu, particularmente, gosto mais de Lígia Rodrigues, mas fiquem à vontade. É o nome assim, que eu uso mais comercialmente. Então, como vocês aqui no grupo não me conhecem, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre mim, depois falar do tema. Eu sou uma luso-brasileira, né? Eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, já morei nos dois países, e eu sempre fui uma pessoa de gostar de estudar, de pesquisar, de estudar. E, junto a isso, eu nasci numa família essencialmente musical, né? Com músicos, maestros, cantores, atores, sempre pessoas voltadas para a arte, pelo lado da minha mãe. Pelo lado do meu pai, é aquele português tradicional comerciante, né? Aquele português de avental, tamanco e lápis na orelha, sempre trabalhando. Então, esse era o meu lar, muita música, muito trabalho. E aí eu cursei administração, eu cursei contabilidade, eu cursei gestão de RH e fiz MBA em recursos humanos e em secretariado executivo e em registro de marcas internacionais, OMP. Esse é o lado empresarial, né? E na minha época, como eu sou uma pessoa de 63 anos, na minha época existia matérias que hoje em dia não existem, como, por exemplo, taquigrafia, estenografia. Hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que é isso, mas eu estudei isso tudo. E aí, devido a essa questão de estarmos sempre divididos entre dois países, houve a necessidade de aprender idiomas. Então, a gente sempre lidou com vários idiomas também, e a música sempre, pelo lado da minha mãe, eu tenho duas pessoas que são maestros. Um está hoje na Argentina, porque ele se casou e ele é reverendo de uma igreja evangélica na Argentina. E lá ele dá aula, tem todo um trabalho voltado para a música, e o outro está em São Paulo, e pertence ao quartel da Polícia Militar de São Paulo, é também músico da banda, da polícia, também sempre com a coisa da música pelo lado de mamãe. A minha mãe, ela é de Recife, lá em Recife tem uma banda também, um coreto, numa cidade chamada Caruaru, onde o irmão da minha mãe, meu tio, né, materno, ele é o maestro da banda. Todos os meus primos tocam algum instrumento lá, o saxofone. Então, a música é assim o tempo todo na minha família. Então, entre contabilidades e músicas, eu fui crescendo, estudando, e eu gosto muito do lado empresarial. Eu fui para o registro de marcas, né, por necessidade da minha família. E aí eu fiz a formação na OMP na Suíça, que é o órgão internacional que regula as indicações geográficas, porque aqui no Brasil nós temos o INPI, mas, assim, se você tem uma marca que você quer vender no exterior, você não basta só registrar aqui no Brasil. Se você registrar no Brasil, chega lá fora, qualquer um pode pegar a sua marca. Então, houve a necessidade de lidar com esses tratados e acordos internacionais, que são um pouquinho complexos, mas depois que você pega o jeito, vai, né? E aí, porque a gente tinha que registrar músicas, partituras, obras de arte, trabalhos literários, livros, e tudo isso que foi, programas de software, design, essas coisas todas que precisaram ser registradas. Então, para circular, né, houve a necessidade de eu ir estudar na OMP, porque eu fui escolhida. Primeiro, que eu gosto de estudar, segundo, que eu tenho facilidade em aprender idiomas, então, ir lá na OMP, o idioma predominante é o francês. Então, eu fui e aí comecei a trabalhar com marcas, tem já bastante tempo. Pelo lado internacional, tem 2 anos que eu trabalho com a marca internacional. Já trabalhava antes dentro do território nacional, né?
Aí envolve ECAD, envolve desenhos técnicos e a marca em si propriamente dita. E eu sempre gostei da coisa do religiosa, da espiritualidade. Meu pai, minha família, eu fui criada num lar essencialmente católico, apostólico, romano, fanático, daquele que beija a mão de padre, beija a imagem de Nossa Senhora. Minha casa era ponto de oração, de receber imagens, fui criada ali dentro. E por questões da vida, com o falecimento do meu pai, eu estava fora na época, eu não sei bem o que aconteceu, mas a minha mãe foi para a igreja evangélica. E aí começou a frequentar, e aí foi meu sobrinho, foi esse meu sobrinho que hoje é maestro lá na Argentina. Ele entrou para a igreja com a minha irmã, na época da minha mãe, aos 9 anos de idade. Hoje ele tem quase 40. Então, quer dizer, a vida toda dentro da igreja. E aí a nossa vida ficou assim, dividida entre a igreja evangélica e a igreja católica. Foi um conhecimento amplo. Mas sabe, Lígia, eu acho que é um pouco cultural normal, sabe? Eu também tenho essa questão. Das duas, né? Só para compartilhar, né? Que na minha família também tem essa questão. Das duas, né? E aí eu fui pesquisando sempre, aí eu comecei a estudar. Aqui no Brasil e lá em Portugal tem bastante essa pegada religiosa também, né? E tem eu fui estudar os templários, aí eu fui estudar a teosofia. Então, eu estudei as artes que eles consideram as artes sagradas, porque aqui no Brasil tem uma visão muito deturpada, né, dessas coisas, mas lá na Europa tem uma visão diferente. Então, eu estudei tarô, estudei cristais, runas e astrologia, e fui me especializando, porque lá fora eu ficava meio sem ter o que fazer, e pela questão do frio, que eu tenho horror de frio, e então eu acabava procurando ficar em ambiente fechado, porque o frio me constrange. Um dos motivos de eu voltar para o Brasil é o clima, eu não me adapto muito a frio. Eu gosto de calor, de sol, gosto de mar, então frio não... Esfriou um pouquinho, eu já estou morrendo, né? E eu tive que conviver muitos anos no frio, na neve, foi pesado para mim, que não gosto, né? Para quem gosta, tudo bem. Eu também não me adapto muito, não gosto muito, não. E olha, a minha filha adora uma neve, eu tenho pavor, né? Bom, cada um com seus gostos, né? Então, aí, o que eu sou hoje é o resultado de todos esses anos de experiência, que eu já tenho 63 anos. Então, eu juntei a área da questão da gestão da empresa com o estudo da psicologia, da psicanálise, dos recursos humanos e da área espiritual, né? Então, porque você abre assim, um leque de opções como tudo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho porque você percebe nas empresas muita desarmonia. Aí, por exemplo, você pega um RH, né, aí um salão de vendas, por exemplo, uma loja, você tem 10 vendedores na loja, aí um é evangélico, um é católico, um é umbandista, um é kardecista, outro é candomblessista, e aí cria um clima, às vezes, não muito harmônico, então Aí eu comecei a observar, isso prejudica o andamento, prejudica as vendas, prejudica a recepção do cliente. E aí você percebe que você precisa conversar com essas pessoas, né? Porque são pessoas legais, são bons profissionais, mas por questões pequenas começam a se desentender e reflete no cliente. O cliente acaba indo embora, porque você entra numa loja, os funcionários estão brigando, você vai embora, né? Você não fica. Então, aí eu chamei minha família e falei, vamos começar a dar treinamentos para eles, conversar, né? E aí eu fui aos poucos implementando essa coisa de trabalhar eles, e foi surtindo um efeito muito grande, né, esse trabalho. Então, eu venho ao longo dos últimos 8, 10 anos fazendo esse trabalho, porque aí começa... Eu nunca fiz propaganda, mas um vai indicando para o outro, boca a boca, sabe? Então, tem sempre alguém me pedindo ajuda. Vê para mim e tal, estou tendo problema assim na minha loja, estou tendo problema assim na minha empresa. Me ajuda, vai lá, tal.
e normalmente eu faço assim, eu vou como cliente, sem ninguém saber quem eu sou, né? Eu vou, tipo, para comprar alguma coisinha para sentir o ambiente, aí depois eu converso com ela, aí monto lá o trabalho, e aí eu me apresento realmente para as pessoas, para elas me conhecerem, saber o que está acontecendo. Mas o primeiro contato eu faço anonimamente, né? Eu já fiz esse trabalho para a empresa Mil, nos hospitais. Há uns 18 anos atrás, havia um fluxo muito grande de plano de saúde, hoje caiu um pouco, e muito nos hospitais havia o transtorno entre o que o vendedor vendia e o que o cliente ia receber. Então, eu fui contratada para fazer esse trabalho, fiz durante 2 anos na toda a rede da Mil, e era muito engraçado, porque eu chegava como um paciente, né, fingindo que estava dodói, e aí as pessoas me atendiam, tal. Aí eu fazia o levantamento do que estava acontecendo, né? E conseguimos fazer um trabalho muito bacana, melhorou os níveis, tanto que a empresa ganhou o certificado ISO, né, 9001, porque o importante é a pessoa entender, se a empresa está te dando oportunidade de trabalho, você tem que agradecer aquele trabalho, né? Se você não está satisfeito, você não se sente bem, você sai, você pede para sair. Não é de bom tom, de bom caráter, você ficar fazendo coisas para sabotar o trabalho, porque você não está satisfeito. Você prejudica a empresa, prejudica o cliente e prejudica os colegas que estão trabalhando com seriedade. E quando você trabalha em hospital, que você trabalha na área de saúde, a tua má ação pode custar a vida de uma pessoa. E você tem que levar isso muito a sério, né? A tua falta de vontade, o teu discernimento. Por exemplo, se você chega no hospital, estou passando mal, estou infartando, e você não leva em consideração, não ouve o cliente, né? Acontecia muito assim, carteirinha, eu não sei onde está, mas estou passando, não, tem que ter a carteirinha. E o código de honra da empresa dizia para mandar atender. Depois se procurava a carteirinha, mas as pessoas na recepção obrigavam o cliente morrendo a puxar a carteirinha. Dá para diminuir a carga de trabalho. Não achou carteirinha, vai embora. Não, é uma coisa assim pequena do ser humano, sabe? O ser humano em si, eu observo na humanidade uma falta de, sabe, de humanidade mesmo, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque você não vai no hospital por lazer. Ninguém acorda assim, vou lá na emergência agora, vou lá. Ninguém acorda e faz isso. Quando você vai a uma emergência, a um pronto atendimento, você está passando mal. E se você está passando mal, você precisa ser atendido com decência, né? No mínimo, até você está pagando. E eu fiz um trabalho também para a rede pública, né? Porque a rede pública também tem esse problema, porque, em geral, as pessoas que trabalham na rede pública, e eu tenho funcionários públicos na minha família, inclusive meu filho do meio, eles têm uma tendência a achar que a coisa pública é deles, né? E coloca também muito mau humor na coisa pública. Então, isso é um trabalho que precisa muito ser feito, a gente faz. Numa dessas questões de plano de saúde, eu fui num hospital aqui no Rio de Janeiro, que é considerado classe AAA+, né? E quando eu cheguei, fui para um desses atendimentos testes, né? Só que ninguém sabia que era um atendimento teste, né? E eu fui, e aí uma das pessoas do gerente de atendimento sabia o que eu estava fazendo, me colocou no repouso deitada para fazer uma suposta medicação, né? Era uma medicação fake. E aí é um hospital de alto luxo e tem aquela TV gigantesca, né, ligada. E a enfermeira, aí tem uma enfermeira exclusiva para aquele PA ali, por questão de ser de 5 estrelas. E ela estava vendo notícias terríveis, sabe? Coisas horrendas. Aí eu virei, né? Eu estava no meu papel de cliente, falei assim, por favor, gente, você pode trocar o canal, porque essas notícias assim, pesadas, eu não estou me sentindo bem, estou passando muito mal, mas eu não estava, né?
e essas notícias estão me incomodando. Aí, sabe o que ela fez? Ela respondeu assim para mim: a gente tem que se manter informado, não adianta se alienar, não. Tem que saber o que está acontecendo. Se você não vê a notícia, você não vai saber o que está acontecendo. E saiu da sala e me deixou lá sozinha, passando mal, vendo desgraça. Com a TV. Sem saber que ela estava sendo inacreditável, né? avaliada, entendeu? Então, esse foi um dos pontos de avaliação, então, que acontece, né, no trabalho. Claro, eu pedi para que ela não fosse mandada embora, que é a primeira coisa que eles querem é mandar embora, né? Eu pedi que ela não fosse demitida e conversei com ela depois, no treinamento, falei com ela, falei, olha, acontecendo isso, né? Então, o meu trabalho tem sido esse. Bom, aqui a questão em uma das técnicas a gente utiliza de diversas ferramentas. Uma das ferramentas é a música ambiente, a música que se coloca nesse ambiente, né? Mas o meu trabalho em si é a música ambiental para as empresas. E existe a música para a pessoa que tem um problema de saúde, um distúrbio mental, ou simplesmente ela está nervosa, está agitada. E existe essa terapia, ela tem em dois aspectos: a terapia é passiva e a interativa. A passiva é aquela que a pessoa só ouve o som, e a interativa é que você toca um instrumento, você interage. Normalmente, a interativa ela é aplicada em crianças com um aspecto autista, que só tem alguma deficiência cognitiva. Então, esse tipo de... também pessoas que sofreram AVC, elas precisam de restabelecer coordenações motoras, interagir cognitivamente com a realidade e com o processamento das informações no cérebro. Então, é utilizada a música, o instrumento musical propriamente dito, percussão, cordas, os toques, e ela vai sentindo, né? Existe musicoterapia para deficientes auditivos, né? Ah, poxa, como assim música para surdo? Existe música para surdo. Caramba. Né? Porque ele não ouve, mas ele sente a música, ele interage. Ele sente a energia da música? Sente, e ele começa a usar a linguagem de sinais para música, entendeu? Nossa, não sabia. Você coloca a letra da música na frente dele, ele sente o som e ele começa a ler, e ele, quando você vê, ele está dançando, ele está interagindo, ele desperta, né? Por exemplo, nós temos um exemplo clássico disso, que é o Beethoven, né? Que ficou surdo e ele compunha. Eu vi há pouco tempo uma menina deficiente auditiva que tocou e cantou naquele Got Talent internacional, através desse processo. Então, cada deficiente, ele desenvolve na área do corpo uma percepção para captar o som. Ela desenvolveu nos pés. E aí, quando ela entrou no palco, ela pediu que todo mundo fizesse silêncio, porque ela sentiu o som a partir dos pés. Ela ficava descalça e ela sentia o som e tocava o instrumento e cantava, né, através dos pés, da sola dos pés. Né? Muito interessante. Então, o som como veículo de transformação é tudo isso, né? Eu trouxe alguns slides, né? Eu vou ver se eu consigo passar os slides aqui, né? Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha feito antes, tinha dado certo. Na Agora, setinha, na setinha. cadê a setinha, gente? Eu estou procurando. Computador. Estou procurando, não estou conseguindo. Deixa No eu computador ver. mesmo. Deixa eu passar aqui. Isso, ali, ó. Eu vi uma setinha aqui agora. Se você botar Você bem vê? Achei a setinha, achei. Então, aqui é uma máxima da musicoterapia, desse trabalho com som, sentindo o ritmo e a melodia em harmonia com o coração, eu me transformo no amor de Deus. Mas é preciso transformar o outro, o planeta, a humanidade, pois tudo tem que caminhar junto a Deus, rumo à evolução, né? É um conjunto de coisas.
O som ele é capaz de provocar impressões de luz e cor. Então, você pode ouvir a música, a frequência sonora, fechar os olhos e você vê luzes e cores na sua mente, com a visão da mente, né? Desenvolve percepção extrasensorial. Daí o trabalho com deficientes auditivos e pessoas que têm TEA, autismo, síndrome de Down. Eles fazem esse trabalho porque eles percebem. Nós falamos, ouvimos, então a gente ouve uma música, já canta, já toca. E essas pessoas precisam dessa percepção extrasensorial, ok? Os cegos, todos esses tipos de deficiência se beneficiam do som através dessa percepção, porque ele provoca a cada impulso, a cada movimento de um objeto físico, originando no ar uma certa vibração, provocando colisão das partículas físicas, e é suscetível de afetar o sentido auditivo, produzindo ao mesmo tempo som e luminosidade correspondente, dotada de uma determinada cor. Então, eu posso ouvir uma música e ver diversas cores, uma cor só ou cor nenhuma. Os terapeutas que lidam com crianças com TEA, TDA e outras diversas situações de cognição, eles identificam exatamente por isso. Quando a criança não é capaz, ou a criança, ou o jovem, o adulto, em geral, esses tratamentos começam com criança, mas tem adultos que não trataram anteriormente e que agora estão tratando, né? A gente acha que é normal, mas depois vai ver que precisa de um tratamento. Então, por exemplo, existem pessoas que não vê determinada cor, né? E então, o fato dela só enxergar cinza, ou só verde, ou só marrom, o terapeuta vai identificar ali um processo falho cognitivo e vai trabalhar em cima disso, para que ele possa ver todo o espectro das cores, que o normal é ver todos os espectros das cores, né? A refração da cor em 7. Então, esses sons, eles vão refletir na nossa alma, no nosso espírito e nas glândulas do nosso corpo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Existe um teste para eu saber se eu enxergo todas as cores? Você pode colocar uma música, uma instrumental, sem voz, e fechar os olhos e tentar ver como ela se apresenta. Durante 5 minutos, você já consegue identificar as cores que aparecem para você, se o seu processo cognitivo está funcionando corretamente. Nossa, que incrível. Quer dizer, hoje em dia é proibido falar correto, certo, errado, existe todo um cuidado com isso, né? Não se pode mais falar certas palavras. Mas, assim, porque tudo, existe o estudo da neurociência, a neuroplasticidade do cérebro. Então, essa neuroplasticidade, ela torna, através do trabalho terapêutico, qualquer pessoa apta a reconquistar qualquer falha cognitiva que exista, desde que faça um trabalho sistemático e aplicado. Bom. Quando que se deram conta que a música, né, fazia esse efeito? Através da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, né, foram colocados músicos, né, para os soldados feridos, eles começaram a perceber que eles melhoravam. Essa é a versão científica para justificar a música. Se você for estudar filosoficamente, nos estudos filosóficos, você vai se reportar desde o homem da caverna, né? Se você for à Bíblia, no Alcorão, na Torá, você vai ver a música como expressão divina, né? O homem utilizava os sons para louvar ao Criador, para se comunicar, para ir para a guerra, para se defender dos animais, para harmonizar, para casar, para reunir a tribo, para provocar fenômenos na natureza, como, por exemplo, as tribos indígenas e africanas dançam para a chuva, dançam para a colheita. O povo judeu em si, ele tem o hábito do som, de tocar ali ritmicamente para a lavoura, a agricultura, para ter boas colheitas. E depois que ele obtém a boa colheita, ele canta para agradecer a Deus.
tudo ele coloca o Deus na frente. E se a gente for parar para olhar, acho que em todas as religiões tem essa ligação com a música, né? Sim. Você tem no xamanismo, o indígena, o africano, o candomblé, todo tem a música. Então, a música é uma terapia para a alma doente, é a linguagem de Deus na natureza e no coração de todos os seres. Ela vem tornada como uma terapia oficialmente a partir da história da guerra, né? Porque tudo no mundo precisa ter um código, né? Precisa ter uma legitimização, precisa ter um registro, né? Então, ela é colocada assim, mas, na verdade, todos nós sabemos que isso já existe há muitos, desde os primórdios, né? Então, aqui nós temos, o primeiro som emitido foi Deus, né? Você tem no Evangelho de João, né, em que ele diz, no princípio era o nada, e Deus, né, verbaliza e cria o mundo. Então, o primeiro som emitido foi o som divino, o som do Criador, quando ele cria através da fala, do verbo. Então, e dentro dos processos religiosos, nós temos os salmos, que são cânticos, né? E você vai observar em diversos salmos onde ele fala, toca o tamborim, a cítara, a harpa, louva o Senhor teu Deus, cantar em júbilo. Tem diversos salmos. Aqui eu coloquei 81 e 33, mas tem muitos. Os meus salmos estão pela tradução da Bíblia em português de Portugal, então eles usam a palavra ovação, que aqui no Brasil é louvação, né? Em Portugal é ovação. Então, no Salmo 33, ele fala, exultai ao Senhor, aos retos convém ao louvor, celebrai ao Senhor com harpa, tocai-lhe lira de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte na hora da ovação. É porque o português de Portugal é ovação, né? Mas é louvação. Então, nós não precisamos de esperar que os Estados Unidos legitimem a música como veículo de comunicação com Deus, nem de nosso restabelecimento espiritual, moral, cognitivo, porque nós temos a licença master de Deus, a permissão maior de Deus em utilizar a música, inclusive para contatar com Ele, né? Para nos reportar, para pedir, para louvar e para agradecer a Deus. Então, Deus primeiro, né? Os americanos que me perdoem. Dá licença, mas Deus é mais. Eles não gostam muito disso, mas... Mas eles vão ter que baixar a cabeça, porque Deus chegou primeiro que eles. Então, como eu disse aqui, existe a musicoterapia passiva, onde a pessoa apenas ouve, né? E a ativa, em que ela atua tocando um instrumento, né? Que serve para grupos, tem a música de roda, né? Tem as terapias na escola, nas creches que fazem com as crianças, tem um hospital, a BBR, que faz restabelecimento, eles juntam as crianças e fazem, cada criança xilofone, tamborzinho, para ela ir desenvolvendo. Então, também é uma musicoterapia, né? Então, aqui existem sons dentro existe uma coisa muito interessante, né? Dentro da escala de som, existe uma escala em que o ouvido humano percebe, que é de 20 a 20 mil hertz. À medida que você vai envelhecendo, você vai ouvindo menos, né? E também foi feita uma pesquisa que, dependendo do ambiente que você vive, você vai perdendo a audição, se o ambiente for muito barulhento. Hoje em dia tem utilização de muito fone de ouvido, muito ruído local, com muito ruído, você vai diminuindo a audição, né? Então, mas o normal é você ouvir entre 20 a 20 mil hertz. Abaixo de 20 hertz, quem ouve são gatos, cachorros, vacas, bois e pássaros. Eles percebem a distância
do seu pavilhão auditivo. A nossa orelha, né, a orelha do animal, é um pavilhão auditivo de todos os animais. E a nossa orelha também é um pavilhão auditivo. Ela funciona como um radar para captar em ondas o som e enviar para dentro do nosso ouvido, aonde se encontra a cocleia, o labirinto ligado ali ao cerebelo, que passa a informação para o cérebro e você entende o que ouviu, né? Acima de 20.000 hertz, só golfinhos, morcegos e baleias ouvem, ok? Eles se comunicam no mar. Hoje em dia é comum você ver baleias perdidas por causa do ruído da terra, navios, barcos, lanchas, sondas perfurando petróleo. Elas provocam um ruído muito fundo no mar. A extração de petróleo ela é extremamente danosa à natureza, ao ambiente marinho em si. Ela polui de verdade o mar e ainda causa perda da comunicação entre os animais, influencia. São ruídos, né, que influenciam na comunicação. Atrapalham a vivência deles. Muito. É comum você ver, o tubarão veio na praia e mordeu não sei quem. Ele está perdido. Então, ele perde, ele não consegue encontrar a caça adequada para ele se alimentar, porque os animais, eles se alimentam por cadeia alimentar. Então, eles possuem uma fase em que eles se alimentam e uma fase que eles repousam. Então, quando ele morde alguém, é que ele está na fase de alimentação e ele não encontrou a alimentação adequada. E ele se guia por sons. Então, ele vê ali as perninhas do surfista, as pessoas nadando, ele não sabe que é uma pessoa. Ele está com fome, ele quer se alimentar, então ele ataca. Se ele tiver com a barriguinha cheia, não tiver na fase de alimentação, ele não vai atacar. O problema é que o desequilíbrio ecológico causa isso, o homem interferindo no ambiente. Então, o que se pode fazer é se ter cuidado nas regiões em que eles aparecem, porque é uma consequência desse desequilíbrio, ok? E, por exemplo, quando nós fazemos ultrassom, você vai lá e faz uma ultrassom na sua barriguinha para ver se está grávida ou para identificar uma doença, essa imagem do ultrassom é obtida através de som. É emitido um som. A imagem do radar ela é emitida por um som. Os fogos de artifício que queimam eletronicamente na praia de Copacabana, eles são disparados por som. Existe um controle remoto que emite um som e dispara aqueles foguetes, e eles cumprem um programa pré-estabelecido no computador para irem estourando num determinado tempo e mostrando as imagens que são criadas por esse software no computador. Entendeu? É um trabalho de engenharia através das ondas de som, acima de 20.000 hertz. Né? O ouvido humano não capta, mas esses aparelhos eletrônicos captam e fazem a imagem tanto do ultrassom, como imagens de laser, faz cirurgias de vista, reconstitui queimaduras. Então, aí já envolve uma alta tecnologia. O nosso cérebro é limitado, é de 20 a 20.000, estando nós muito em condições. Alguns, dependendo, você perde, e aí acontece, né? Então, começou-se, né, a aceitar que a música age fisicamente no organismo de quem ouve, efetuando uma massagem a nível molecular. Essas vibrações sonoras interferem no organismo a nível molecular. E nós sabemos que para quem tem um pouquinho de interesse em pesquisar sobre a física quântica, a mecânica quântica, já existem estudos, teorias quânticas que sobre esse tema da interferência do som em água, em sólidos e no nosso corpo. O nosso corpo possui o quê? Salvo engano, 75% a 72% de líquidos. Água, linfa, sangue está no nosso corpo. Então, é óbvio que esses sons reverberam no nosso corpo.
Se você chegar, por exemplo, for num ambiente, eu não sei se, por exemplo, você for uma escola de samba, numa bateria, você ficar próximo à bateria da escola de samba, mesmo que você não entenda nada de samba, você não goste nada de samba, você começa a se envolver no ritmo, porque é intenso, né? Contamina. Contamina ali, né? Então, ele interfere. E como ele interfere a nível molecular, ele interfere em algo que nós temos muito precioso, que são nossas glândulas. E daí existe a interferência do som positiva e existe a interferência não tão positiva, que podem causar doenças no corpo físico propriamente dito, como pode causar desarmonia no ambiente, como pode causar distúrbios mentais e psicológicos, levando as pessoas, inclusive, à loucura. Ai, meu Deus! Esse processo, eu não gosto de citar, mas, por exemplo, nas guerras, o Hitler ele utilizava a música como forma de tortura e escravização do povo judeu. Né? Ele desenvolveu... Botava o quê? Um estilo de música que sabia que fazia mal. Isso, enlouquecia e tornava eles... Eles chegavam a um ponto que eles aceitavam a tortura, né? Não reagiam à tortura. Nossa, né? depois eu vou pesquisar isso. Existe... Isso é uma coisa muito profunda que eu não quero trazer aqui, para a gente não ir para o lado mal da coisa, mas existe uma afinação de hertz instrumental que causa... Né? E, assim, existe, não só na música, na arte, na literatura, no cinema, em todos os meios de comunicação, a interferência do outro lado. Existe o lado positivo e existe o outro lado. Então, por exemplo, se você for conversar com um designer, uma pessoa que tem uma formação de design ou de comunicação visual, ele vai te dizer que na faculdade é ensinado a influência das cores no psicológico da pessoa. Então, existem diversas... por exemplo, na propaganda, no marketing, você utiliza uma determinada cor para provocar na pessoa uma emoção. E esse tipo de provocação você pode utilizar positivamente, por exemplo, se você tem uma loja e você quer vender, você utilizar esse espectro de cores para que aquela pessoa se sinta estimulada, alegre, feliz em comprar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Se você tem uma loja toda cinza, toda encardida, toda, sabe, uma luz assim, a pessoa se incomoda ali, sabe? Ela não fica bem. Né? Então, essa influência das cores no ambiente é utilizada com muita sabedoria e maestria pelo marketing. O marketing domina na televisão, no cinema, em tudo, essa questão da influência das cores e dos sons para conectar trazer. Ou não, né? Sim. Então, aqui nós temos o cérebro, né, que é conectado pela espinha, nossa coluna dorsal. E cada disquinho da nossa coluna se relaciona a um órgão do corpo, que, consequentemente, está relacionado a uma glândula. O que faz com que o nosso organismo funcione corretamente é o estímulo da glândula, que são como verdadeiros motores, né? Digamos assim, a glândula é o combustível para processar todo o funcionamento dos nossos órgãos. Linfa, sangue, plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, os rins, né? O fígado, o baço, pâncreas, tudo isso trabalha a partir de uma informação que ele capta através do quê? O nosso cerebelo, córtex, né? Vai mandando essa informação descendo pela coluna, ele vai encontrar a glândula referente àquela informação, vai informar para o órgão. Então, se a sua glândula não está funcionando corretamente, aquela informação não chega àquele órgão de forma correta. E aquele órgão, com o tempo, ele adoece. E aí a medicina tradicional, que tem super valor, e eu sou muito grata à medicina tradicional, ela trata o sintoma.
está com dor de cabeça, está com dor de barriga, ela trata o sintoma, mas não vai fundo na causa. Uhum. E aí você vai tomar a dipirona e a dor vai voltar. E até que vai chegar um ponto crítico, você vai fazer o quê? Vai para a cirurgia, vai retirar o órgão. Em vez de cuidar da causa. A pior atitude é retirar o órgão, né? Deve ser a última atitude, como a última peça do jogo, que você já descartou todas as possibilidades, aí realmente precisar da cirurgia ser. Entre fazer a cirurgia e ficar vivo, você faz. Mas se você puder tratar, fazer a profilaxia para não chegar à cirurgia, é o ideal. E para isso nós temos diversas terapias para auxiliar isso, né? Então, por exemplo, você tem tireoide, você tem os hormônios, o hipotálamo, que você está vendo ali, ele produz e envia para a glândula pineal, que envia para a hipófise, que envia para a tireoide. E a tireoide vai enviar para o timo, aonde quando você nasce, você tem o timo totalmente aberto. A partir dos 14 anos, ele vai diminuindo, vai fechando. Então, o seu sistema imunológico vai sendo reduzido, vai para suprarrenais, pâncreas, e aí entra naquele processo de adolescência, aonde você começa a ativar ovários, né, nas mulheres e nos homens, os testículos, aonde vai produzindo, né? Porque o nosso organismo, na verdade, a única função é reproduzir, né? Nós romantizamos o amor, love, beijinho, eu te amo, eu te adoro. Na verdade, nós só estamos aqui para reproduzir. A única função do corpo é reproduzir. Então, por isso que essas glândulas vão fazer o quê? Cumprir sua função. Colocar essa máquina de reprodução para funcionar, né? E aí você começa a ter filhos e reproduzir, porque é seguir os desígnios de Deus. Uhum. Isso parece uma coisa fantasiosa, uma bobagem, isso é coisa de religião, porque Deus mandou reproduzir. Gente, isso é tão sério que a Europa, toda a Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, eles estão tendo problemas econômicos por falta de pessoas para trabalhar. Porque a população envelheceu e ninguém quis ter filhos. Aham, caramba! E aí Então, agora não tem exemplo. Não tem gente para repor. Não tem gente para repor. Não tem Meu gente Deus! para repor. E aí fala assim, Deus mandou crescei-vos e multiplicai-vos e tal. E aí a vida moderna exige da mulher, né, todo um trabalho e tal. E o que tem que acontecer? Se a mulher precisa trabalhar, ela precisa de uma rede de apoio. E a sociedade, os órgãos institucionais, ele precisa dar à mulher essa rede de apoio, para que essa mulher possa reproduzir e também trabalhar, ela realizar as duas facetas dela humana, né? Esse casal queira ter esses filhos, porque ele sabe que o filho vai ter escola, vai ter creche, vai ter alimentação, vai ter medicação, vai ter atenção social, vai ter respeito. E aí esse casal vai querer ter 2, 3, 4 filhos. Mas se você tem um casal que mal consegue sobreviver com a alimentação e pagar as contas necessárias, ele não quer ter filho, né? O contrário do que ocorreu na Europa. A Europa não quis ter filho, não por falta de grana, foi por egoísmo. Eu vejo muito isso acontecendo cada vez mais. Por egoísmo, porque a Europa não houve essa falta de grana. Os Estados Unidos, apesar da crise mundial, ainda é a nação mais poderosa. A tendência é que ele caia, né? Todo grande império um dia cai, né? E ele está começando a descer o morro. Tomara que caia mesmo, porque ele já bateu todas as cotas de ruindade que ele tinha direito, na minha humilde e pessoal opinião. Né? Então, essa coisa de você não ter filhos, a gente não percebe, né? A gente acha que é uma decisão pessoal. Eu não quero ter filho, não quero casar, não quero ter filho. Mas olha quanta coisa envolve. Você está quebrando um mandamento de Deus, que é crescer e multiplicar, né? Está quebrando uma ordem biológica do seu organismo, que é reproduzir, né? E está desestabilizando economicamente as nações. E, Lígia, ainda tem
velha máxima que eu, às vezes, ainda me pego me cobrando, né? Porque eu tenho uma filha. E aí fala assim, quem tem um filho não tem nenhum. Tá? Tipo, porque você tem que ter vários, né? Como se, eu não sei se existe alguma coisa ligada a isso, que é isso que você está falando, né? De você ser cuidada. Imagino, Deus me livre e guarde, antes de eu envelhecer, eu fico, às vezes, né, pensando nisso, acontece alguma coisa com a minha filha e eu não tenho ninguém, né? Digamos assim, eu só tenho uma, né? Então, aí veio isso agora na minha cabeça, você falando isso. A sociedade ideal é que ela cuide do idoso e cuide da criança. Nós ainda não temos essa realidade para todos, a não ser que você tenha alto poder aquisitivo. Mas para quem não tem, essa realidade não existe. E eu conheço, né, na minha prática de lidar com as pessoas, mãe que teve 6, 8 filhos e que na hora que precisou não tinha ninguém para cuidar. Né, que cada filho estava vivendo uma vida, alguns já tinham até falecido, outros estavam mais doentes, que não podiam também cuidar, moravam longe, e ela precisou de enfermagem, de ficar até em abrigos, em asilos, em lugares de idosos, para ser cuidada. Então, não necessariamente o fato de você ter 10, 11 filhos vai garantir que você vai ser cuidado. Mas, perante a Deus e a sua função biológica e a economia das nações, você tem a obrigação, sim, de ter filhos. Aqui cabe sempre o bom senso. Qual é a sua realidade? Não é ter filho e largar na rua, no sinal, para pedir esmola. Por quê? Vocês têm que estar de acordo com a sociedade que você vive. Nós sabemos que a estrutura organizacional do nosso país não dá suporte para todas as crianças. Nós temos as comunidades carentes com crianças nas ruas, né? Existe um grande trabalho de conscientização que precisa ser feito. Né? Então, tem que ter boa vontade, tem que enfrentar violência, uma série de fatores. Então, não é você chegar, vou parir 10 filhos, irresponsavelmente. E é como se fosse uma rede, né? Por exemplo, talvez os filhos dessa pessoa que você conheceu, eles estavam em alguma situação distante, mas aí os filhos de outras pessoas... Vieram cuidar. De alguma maneira, cuidar. A enfermeira que veio cuidar dela era filha de alguém. Então, colocar filho no mundo, além de ser uma bênção, né, é um ato de amor, de doação para a humanidade, que você está colocando um filho ali para... Você ensina aquele filho a ser professor, açougueiro, marceneiro, engraxate, químico, médico, digitador, a função que ele vai exercer, ele vai colocar para a sociedade, né? E isso vai ser incrível, né? O que Deus não admite está em todos os livros religiosos que eu já li, Torá, todos, eu já li uma dezena de livros religiosos e filosóficos, muitos mesmo, em todos eles é unânime a citação. O que o Criador, Deus, o grande arquiteto do universo, o maior, o dono de tudo isso, não admite é a pessoa que não faz nada. Nem gera filhos, nem cuida do outro, nem trabalha em prol de ninguém. É aquele alienado que fica sentado ali, que não serve para nada. Na Bíblia diz que Jesus fala que os mornos, né, que a pessoa morna não será aceita. Ou você é bom, ou você... E morrer. E morrer. Então, a Bíblia diz, operam todos os processos, qualquer filosófico religioso que você vai estudar, você vai dar de cara com isso. Forte. Que a pessoa tem que... É o que Jesus falava, toma teu leito, levanta e anda. Jesus não pegou ninguém no colo. Nunca. Ele falava, a tua fé te curou, toma teu leito, levanta, anda. Sai da pedra, né? Manda o Lázaro sair. Se mexe, bora. Não tem, né? Então, isso é uma realidade assim tremenda. Então, você não quer ter filhos porque você não tem condição, mas você pode trabalhar, você pode educar, você pode dar aula, você pode cuidar do outro, você pode fazer tantas coisas na vida, né? Então, aqui, essas glândulas todas, elas sofrem interferência da energia do ambiente. Nossa. E a música que está tocando nesse ambiente vai reverberar nas tuas glândulas endócrinas. Meu Deus! No teu cérebro. Por isso que você consegue recuperar uma pessoa que tem TDA, que tem
tem uma doença que agora eu estou me esquecendo o nome, que recupera muito. Alzheimer, eu já vi. Alzheimer, Parkinson, e tem uma outra, esquizofrenia. Né? Perfeito. E essas glândulas, elas recebem essa influência, essa energia, através de centros de forças que nos Vedas são denominados de chakras. Chakras são rodas, que elas não existem fisicamente, como você tem um celular. Eu vou pegar meu chakra. Não, não existe. Ela é um centro de energia, porque se você tem uma glândula aqui, e ela capta a energia de Deus, o prana, né? Ela capta ali, e entra ali, então ela forma... Imagina como uma água da pia no ralo que vai fazendo aquele movimento, a energia vai fazer esse movimento, ela cria um centro de força ali, né? E esse centro de força, nós temos centenas de chakras e meridianos em todo o corpo. Na acupuntura, na medicina chinesa, eles trabalham com esses pontos, né? E aqui eu trouxe apenas para pontuar, são esses chakras que enviam, né, que captam essas vibrações sonoras do som e transmite para... Eu tenho certeza que em algum determinado momento você sentiu uns negócios assim na coluna, que parece que está tremendo, às vezes você sente na coluna, às vezes sente na perna, na mão, é como se fosse... Nós costumamos dizer que é um tique nervoso, né? É alguma energia acima da sua capacidade de Hertz entrou no seu corpo. Sério? Aí dá o excesso de carga, né? E através esses chakras, eles comandam esse equilíbrio dessas glândulas, que, consequentemente, como a gente já falou aqui, comanda os órgãos, que comanda a linfa, sangue e tudo o resto. Então, nós somos uma grande orquestra que precisa estar em harmonia, cujo maestro é Deus. Tudo fora disso está errado. A música é um veículo, como o tema, né? É um veículo, desde que ela seja dentro dos padrões do Criador da natureza. É um veículo para o bem ou não, né? Sendo usada para o bem. A gente tem visto, infelizmente, ela sendo usada por outros lados, a gente vê todo dia, né? Aqui eu trouxe o exemplo do deficiente auditivo, que ele não ouve a música, mas ele sente, e ele trabalha, e você coloca a letra da música e ele vai, inclusive partituras, que é o caso do Beethoven. Tem uma sinfonia de Beethoven que é tan, 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 é o pulsar do coração dele, que a primeira coisa que você sente aqui, ó, você quer sentir Deus? Nossa! Aqui, Deus, aqui, ó. O dia que você botar aqui no sentir, você morreu. Desligou. Aqui, Deus, aqui. Nossa. É isso que o deficiente auditivo faz. Ele sente aqui a música. Beethoven, ele compunha aqui, ó. Ele sentia aqui a pulsação do som. Ele tocava e aqui ele identificava e ele ia tocando. Aí, conforme ele ia se emocionando, aquele tan, 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 tan é a batida do coração dele. Foi o Beethoven que, no final, ele falava com os olhos? Não, esse foi o Stephen King, que falava com os olhos. E o Beethoven, ele não nasceu surdo, ele ficou surdo por castigos que o pai dava a ele. O pai dele era agressivo, era abusivo, batia muito nele, dava surra nele. E num desses espancamentos, ele perdeu a audição. Entendeu? Então, ele usava os batimentos cardíacos, a pulsação, para compor. Ele tocava, ouvia e compunha. Né? E esse trabalho que o Beethoven deixou é utilizado, baseado, não só isso, existe, né, uma gama maior, um estudo, para ajudar os deficientes auditivos. E a música recomendada para os deficientes auditivos são os tons baixos e largos, né? Como, por exemplo, uma valsa, tan, 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 que ele vai captando pausadamente as batidas, né? As baquianas número 4 de Villa-Lobos também. Por exemplo, em trabalhos de terapia, você vai ver muito as terapeutas com um tamborzinho batendo assim, e o deficiente ele vai sentindo e vai acompanhando. Ali é o primeiro
Desde criancinha, pequenininho, ele vai batendo ali, porque ali existe uma pele que cobre aquele tambor, que traz a mesma sensibilidade da nossa pele corporal. Que a pele é o maior órgão do nosso corpo, onde reside todos os canais sensitivos, né? Que nós temos o tato, né? Que provoca essa audição cognitiva. Quem ouve normalmente não precisa, não utiliza, mas quem é deficiente auditivo ou visual utiliza a voz do corpo. Caramba. Né? E você vê que tem o código Braille, né? Que o deficiente visual ele passa e lê, né? Sentindo. É. Então, são as músicas que são recomendadas para quem tem processos, ou em criança, ou já adulto, ou se você sentir que você está perdendo a sua audição, vale a pena você desenvolver um pouquinho, né? Isso aí. Aqui, eu trouxe algumas opções para quem tem falta de atenção e memória. Deixa eu tirar uma foto. Você vai ficar, né? Você não está gravando isso? Estou, mas aí, de qualquer maneira, depois eu ia ter que voltar para tirar a foto, né? Pronto. Para ouvir uma dessas músicas. Aí aqui eu quero dizer o seguinte, essas músicas, elas não são para você ficar ouvindo o dia todo, igual a louca da fila do pão. Não, é um determinado momento e não é para ouvir com fones de ouvido. São para ser ouvidas em som ambiente, no ambiente que você se encontra. Ela vai reverberar no ambiente e vai entrar em conexão com as suas células, ok? Pode ouvir com fone de ouvido? Pode. Não é a indicação primeira. E é como se fosse um remédio, não é para você ouvir todo dia, não é para tomar um remédio, é para você ouvir. Não, não é para ficar o fanático da música, não. Você vai fazer ali 10, 15 minutos, acabou, você vai ver sua vida. Aí vai fazer 5 minutos, você vai viver sua vida. Até melhorando. Vai melhorando. Hoje eu baixei a louca da música, eu vou passar 24 horas ouvindo. Tudo bem. Não é o indicado, mas pode fazer. Em questão de terapia humana, não existe o proibido. Existe o adaptável ao seu estado de ser. Porque o que é bom para a Lígia não é bom para a Monique. E é o estado que você está também, Está. Né? Eu posso estar, sabe, assim, eu não quero ouvir nada, e existe um outro aspecto de deficiência, que é a criança que possui, e adultos também, porque não foram identificados em criança, muita coisa que antigamente não era identificado, e muitos adultos têm e não sabem, mas é a sensibilidade auditiva. Essas pessoas que possuem sensibilidade auditiva, elas se irritam ouvindo música. Tá? Elas se irritam a ponto de entrarem num processo assim de cólera. O filho da Giovanna Bank parece que tem, né? Acho que o filho da Giovanna Bank... Exatamente. Olha, eu já sabia que aquele menino tinha um problema. Há muito tempo eu observava o Bless, e acho que ano passado ela estava colocando ele num desfile, e ela tem uma voz muito forte, ela fala muito alto. E ela gritava, falando assim, meu bem, não sei o quê. Ela ficava ali incentivando ele a fazer, e eu vendo ele se entrar. E eu olhava nitidamente, eu falava, esse menino tem um problema. Esse menino, ele está incomodado, ele não está satisfeito com esse ambiente. Existe fotofobia, que é a fobia ao excesso de luz, e existe a fobia da audição também. Então, a pessoa que tem essa fobia, ela não pode ficar ouvindo música o tempo todo, ainda mais alta. Então, nesses casos, se você quer trabalhar, tem a fobia, quer trabalhar, por exemplo, quer fazer para equilibrar gula, apetite, ou qualquer um outro processo, você tem que ouvir bem baixinho, sabe? Você tem que colocar baixinho para esse campo. Nós vimos ali que até 20 Hz você vai assimilar. Então, você pode baixar bem e ir assimilando. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco mais, mas você vai ter o resultado, né? Então, é preciso sempre ser identificado por um médico, por um terapeuta médico mesmo,
não é um terapeuta holístico, um terapeuta cognitivo, é um médico mesmo que vai fazer os exames adequados, testes, e ele vai dizer, essa criança tem esse problema, essa criança tem esse problema, esse adulto tem esse problema, não é? Entendeu? Então, e nós que já estamos aqui na vida, a gente pode, nós temos autodomínio, inteligência e bom senso, vou botar essa música aqui. Vou botar no 8, me senti bem. Vou botar no 10, me incomodou. Uhum. Eu suportei 5 minutos. 10 minutos, já não me senti bem. Nós temos esse senso crítico. Uhum. Porque nós já somos pessoas adultas. Uma criança não vai ter essa avaliação. Então, precisa... Ele é obrigado a ficar no ambiente. A ficar no ambiente. E fala, não, fica aqui comigo. Fica aqui e a criança está ali. E hoje em dia, infelizmente, eu tenho visto pais levando crianças para a noite, para ambientes extremamente ruidosos, sem se importar com o dano que está causando nessas crianças. Uhum. Em comunidades, isso é horrível, são músicas assim, né, horrendas. Bom, eu trouxe aqui para quem tem insônia, né, quem tem problemas, então tem as músicas, eu fiz um arquivo com os links dessas músicas para vocês, com algumas, então você pode, Sonata ao Luar de Beethoven, Valsas para Piano, inclusive, não coloca fone de ouvido para dormir, você coloca o som ambiente, tá? Pode ser bem baixinho, você acha até que você não está ouvindo, mas ele vai reverberar no ambiente. Lembra lá no começo que ele vai reverberar a nível celular? Celular não é esse aparelho aqui, é células do seu corpo, né, que vão para as glândulas, que vão para a linfa, que vai para o órgão que está precisando. Então, você não precisa colocar o som 40 para o vizinho chamar o bombeiro, a defesa civil. Não é esse o objetivo. Uhum. E, infelizmente, nós sofremos com excesso de poluição sonora, né? Somos obrigados a ouvir coisas, né? Não queremos. Então, e também, gente, a maioria das citações aqui são músicas clássicas, mas não necessariamente tem que ser música clássica. Pode ser uma música que você goste. O que você tem, e dentro da música clássica, eu trouxe aqui o andamento, porque o andamento, ele influencia em como você percebe. Então, você vai ver lá, presto é muito rápido, allegro é rápido, andante é moderado, adágio é moderadamente lento, e grave é lento, quase morrendo. Isso é na música clássica, ok? E aí você precisa ter cuidado, por exemplo, se você ouvir uma música clássica em que ela é lento, quase morrendo, você pode ficar depressivo, triste, equivale a você ouvir essas famosas músicas de corno manso que tocam aí, que você fica triste sem saber por quê. Você não está com problema nenhum, mas você ouve e você fica triste, né? Então, a música clássica também possui esse andamento. Esse andamento, ele, tanto em qualquer ritmo, quer seja o clássico, popular, ele é marcado por um aparelho chamado metrônomo. O metrônomo, ele marca batidas por minuto da música. Então, quando você vai compor, né, você fala para mim assim, Lígia, compõe um samba para mim. Então, o samba ele possui uma marcação certa que eu vou compor, eu vou encaixar as minhas palavras que eu quero dizer na música na batida do metrônomo. Isso aqui dá ritmo e melodia à música. Mentira! Entendeu? Então, para cada estilo existe uma marcação de metrônomo para que a música fique gostosa, né? E dentro ainda da música clássica, eu tenho que dizer aqui, Requiem não se ouve. Requiem é música funeral, para a morte, né? Então, eu já fui a um casamento que estava tocando um Requiem. Eu fiquei desesperada, porque ele mexe com a alma, né? Energia. Ele mexe com a alma, a pessoa fica inebriada. Uau! Mas é uma música fúnebre, né? Que está encomendando a alma do morto. Eu ri, mas é triste, mas é sério. E aí eu levantei, né? Eu fiquei pensando assim, falo ou não falo? Vou lá, deixo correr, e a música tocava na igreja, e eu ficava me questionando. Aí meu marido, para de se meter, se mete não. O problema é que a pessoa pode interpretar mal, né?
Eu já paguei altos micos, já tomei altos fora com esse negócio. Aí É. eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Vai gerar um mal-estar, tal. Aí eu falei, bom, mas aquilo estava me dando agonia, porque tocava, reverberava na igreja toda. Eu falei, quer saber? Vou arriscar tomar a patada, eu vou lá. Aí fui lá atrás, né, no cara do rapaz do som, chamei a pessoa responsável. Aí eu falei, olha, isso assim, assim, tal. Ele falou, não, porque nós recebemos da madrinha da noiva essa relação de música para tocar tal. A senhora identifica a madrinha, vai falar com ela, explica para ela o que a senhora. Aí eu peguei, fui buscar a madrinha, mostrei para ela, provei por A mais B que aquilo ali era um requiem, um funeral que foi construído assim, que era uma música de péssimo agouro para um casamento. Meu Ah, ela Deus, me agradeceu, me abraçou, me beijou, aceitou trocar. que E aí eu bom que ela troquei por Ode à Alegria, que a Ode à Alegria é uma manifestação de Deus, é uma coisa maravilhosa, né? E aí, quando os convidados começaram, os que sabiam, né, começaram a se perguntar, trocou a música, aí um saiu falando para o outro, né? Aí, e ficou tudo bem, depois na festa o pessoal vieram me agradecer, tal, porque eles realmente não sabiam, né? Alguém o viu, né? E achou muito bonitinho e botou lá. Realmente é bonito, mas, não é para a ocasião. gente, está encomendando a alma do morto, Meu né? Deus. É uma coisa bem pesada. Assim também, como precisa ter cuidado com a verbalização. Nós sabemos que Deus, né, o verbo se fez carne, ele cria, verbaliza, né? As palavras que possuem a luz do Criador nas palavras, suas palavras como é que ele fala? Que seja, se eu falar, seja sim, sim, não, não, né? Então, quando você pegar uma letra de uma música de um idioma que você não conhece, corre para o Google, hoje você tem o Google, e traduz essa música, joga a letra lá e tenta traduzir para saber o que você está cantando. Então, tem música assim que é baixo calão, tem música que fala de morte, que fala de drogas, mas tem uma melodia bonita, as pessoas ficam cantando, 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 sem entender o que o idioma está falando. Então, é muito importante também traduzir. Hoje é muito fácil traduzir, ok? E agora, as aplicações práticas dessas músicas. Medicina, saúde mental, relaxamento, calmante, devocional, corpo físico, harmonia dos líquidos do corpo, pessoas que têm retenção de líquidos, diabetes, glicose, colesterol, inchaço nos rins, sangue, linfa, bílis, problema de bílis na vesícula, plasma, hepatites, essas coisas, harmonia de ambiente, grupos sociais, trabalho, escritórios, eventos, conversa. Então, tem um amplo aspecto de aplicação para isso. De modo geral, todos os ruídos intensos, agudos e violentos devem, tanto quanto possível, serem evitados. Ok? E aí eu sou obrigada a ser desagradável, porém, eu ajo sempre com a minha consciência, não poderia falar de música sem falar disso. Sons prejudiciais. Jazz, blues, rocks metálicos, funks e músicas eletrônicas devem ser cortadas da sua vida. Abre aspas, 2 pontos. Lígia, eu fui convidada para uma festa de uma amiga que eu adoro, e no aniversário dela vai ter música eletrônica. Ok, você vai lá no aniversário dela, você vai ficar 3, 4 horas, vai curtir e vai vir embora. Entra na boa. Você não vai morrer, você não vai ficar doente. O que vai prejudicar? O que prejudica? É a constância, é o dia a dia. É você todo santo dia acordar ouvir música eletrônica, todo santo dia acordar ouvir funk, todo dia ouvir rock metálico. Lembrando que aqui na questão do rock existe o rock metálico. O rock que é prejudicial, é satânico mesmo, vou abrir o português aqui, é o rock metálico, tá? E os funks, que eles são colocados Sim, letras a gospel. batida dele é satânica, tá? Ele lida com... Nós falamos ali em chakras, né? Vou provar para você uma coisa muito simples aqui, quando falar... Está vendo aqui o ovário, testículos, gôndolas, as glândulas aqui, renais, né? Olha aqui os chakras que mexem com isso, sexual e chakra básico.
Então, esses sons de batidas repetidas, estridentes, agudos, eles ativam esses chakras, essas glândulas. Consequentemente, eles geram um descontrole aonde? Na atividade sexual. É onde a pessoa vicia em pornografia. O que acontece por aí? Sexo desregrado, pornografia na rede. Isso é o quê? É o chakra que está desequilibrado. A glândula está saturada de energia pesada. Porque o que mais se ouve por aí é isso. Caramba. Muito sério, né? Você vê meninas de 10 anos, de 11 anos, já com essa questão dos chakras ali, da glândula ativa, já buscando sexo mesmo. Ativas. Porque isso em si, o sexo em si, já é uma coisa normal do ser humano. Você vai perceber em crianças, ela já se tocar o corpo. E onde que gera o problema? Por exemplo, se a sua criança lá começou a se tocar e você bate, agride a criança, ela cria uma deturpação. Ele provavelmente vai ser um adulto pedófilo, vai ser um adulto que vai agredir, vai bater no parceiro, ou não vai querer se relacionar com o oposto, vai desenvolver uma homossexualidade, uma série de fatores que todos os psiquiatras, neurologistas, médicos, neurocientistas sabem que existe, né? Hoje em dia é proibido falar, tudo, mas é verdade, existe, ok? Então, por quê? Quando aquela criança se tocou, porque é normal aquilo ali, a mãe, o pai, sei lá quem foi, bateu na criança, agrediu, falou, ela é feio, tira a mão daí. Não é assim que se reage. A criança tocou naquela área, você fala, oi, meu amor, vem cá, não põe a mãozinha aí, não é legal, não está na hora, você não deve fazer isso. Ou se você vê seu filho vendo um filme pornográfico, você vai dar uma surra nele, não, você vai conversar, vai chamar ele. Tem a idade para isso, isso não é legal. É a conversa, é o amor que você coloca na criança. Porque se você bate, se agride, você pune, ela vai entender que o sexo é motivo de punição, de maldade, de tudo que é ruim na vida dela. Ou ela se reprime, vai ser uma pessoa extremamente reprimida, não vai casar, não vai ter nada na vida, não vai nem querer trabalhar, estudar, a criatividade dela, o existir dela vai ficar tolhido, vai ser extremamente depressivo, chega à loucura, isso vai no nível que leva à loucura durante o longo da vida, ou ela vai ser má, vai desenvolver o lado má. Aí, se cai num baile funk, se cai numa galera do mal, ela expande isso para o lado negativo, porque toda essa raiva, toda a raiva que está dentro dela encontrou campo fértil. Aí vai potencializar, né? Aí ela vai o cara transa com a mulher e bate, estrupa, é pedófilo, maltrata a criança e tal, e aí vai. Porque, na verdade, está dentro dele aquilo ali, que ele sofreu. Aquele pai, aquela mãe errou porque não sabia. Se algum pai, alguma mãe fez isso, que não sabia, não existia conhecimento, não se falava nisso. Então, errou. Então, você perdoa esse pai, essa mãe, e refaz a sua vida com o conhecimento atual que você tem hoje. Ok? Não vai condenar meu pai, não sei o quê, minha mãe. Não, eles fizeram o que eles sabiam, o que eles achavam certo. Era a informação que ele tinha. Né? Então, quantas vezes minha mãe e meu pai não, mas minha mãe arrebentava mesmo, batia, porque era o que ela sabia. 5 filhos perturbando a ideia dela, ela botava em fila, batia em todo mundo. Entendeu? Era o que ela sabia fazer. Né? Uma vida agitada, trabalhando, tal, e criança pronta. E a gente não era santo. Né? Era 5 perturbando a ideia dela. Então, ela botava em fila, mandava 5. Entendeu? E se rir, você apanhava de novo, entendeu? Se rir de quem apanhou mais. Aí, vem cá, você está rindo? Peraí. Entendeu? Então, era o que ela sabia fazer. E tá muito bom, está ótimo. Né? Não é para a gente condenar o que os pais fizeram, não, é para entender. E hoje você vai fazer diferente com o teu filho, com o teu sobrinho, com o teu afilhado, com o teu aluno, com o teu assistido. Você vai fazer diferente. E a tua irmã, a tua colega que você encontrou, aquela mulher que está infeliz no casamento, que não se realiza, que não tem orgasmo, aquele homem que está insatisfeito, que pega 200 mulheres e não fica com nenhuma, ele tem um processo. Aí você vai conversar e vai tratar ele. Pode falar. Os dois primeiros sons que você listou me surpreenderam, os outros não, mas o jazz e o blues me surpreenderam.
O jazz é extremamente negativo. É mesmo? Pesado, e ele é de uma região nos Estados Unidos, é que eu não posso falar publicamente isso, senão eu vou responder uns 3 processos. Envolve, mas é um dos lugares onde existe o maior foco de feitiçaria e magia negra. Pesada. Assim, da mais horrenda que você imaginar. Por isso que a gente tem que saber de onde vem, né? De qual É que eu não posso falar aqui que vai ficar gravado, a gente não sabe quem vai ouvir. Quem vai Se pegar a gravação e me denunciar, eu vou responder criminalmente, porque não se pode falar. Caramba. Né? Mas é. Né? Há pouco tempo teve um filme que ele está só no Disney Plus, que chama Soul, é Alma em inglês. Ah, já assisti. Aonde o rapaz ele toca o blues, tem um conjunto de blues, e você vê que ele entra em êxtase quando ele toca o blues espiritual. Ele vai para o outro... Ali no filme, ele dá um êxtase para o positivo. Agora, vamos levar isso para um outro lado. Porque o filme coloca bonitinho, igual a história do filme, a mensagem do filme é ótima. Eu tenho altos estudos sobre esse filme, já fiz palestra, workshop sobre esse filme, né? É fantástico, tal. E ali mostra os dois lados, inclusive. Né? Tem uma hora que ele vai, Mostra, porque mostra, não sei se você percebeu ali no filme, tem uma alminha que é rebelde, que não quer nada, e mostra o barqueiro que carrega. Aquele barqueiro ali tem uma história no barqueiro. E tem um lugar que as almas pulam para fugir da luz. Uhum. E tem um ser que se transforma em várias coisas. Uhum. Né? Aquele ser que ele fala, eu sou tudo, não sou nada. Quer dizer, ali é o Espírito Santo de Deus, o Criador, que ele se transforma em várias coisas. E, no final, e o contador, que é o cobrador do karma, né? Ele é o cobrador das suas falhas, né? E que Jesus ele diz, né, que ele vem, antes de Jesus, existia o conhecimento judaico e o conhecimento dos povos antigos judaicos, do Egito. Então, as almas eram pesadas com uma pena, o seu coração tinha que ter a leveza da pena. Se o seu coração pesasse, você não ia para o céu. E no judaísmo existia sacrifícios ritualísticos de animais, que existe até hoje. Né? Eu tenho medo de falar essas coisas que é gravada e o pessoal entender como preconceito, mas não é preconceito, é histórico e é real. Uhum. Então, veio Jesus. Quando Jesus vem, né, ele fala assim, eu não vim para modificar a lei, blá, 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 blá. Aí ele vai para a cruz. Ele se entrega, né, que o irmãozinho lá dele, que não conseguiu, que o Lúcifer, gente, ele é o anjo mais lindo, mais bonito e mais amado de Deus. Só que ele não queria que Deus criasse o homem. Então, ele resolveu tocar o terror. E ele está na Terra. É tipo como se fosse um ciúme. Ele não gosta da gente. Ele está aqui para bagunçar o coreto. Ele não vai... E tem um detalhe, ele é eterno, assim como Jesus é eterno. Ele é eterno e ele vai sempre sabotar a brincadeira. Né? Ele não vai parar de sabotar a brincadeira porque ele não concorda e ponto. Entendeu? Ele só quer o dia que ele conseguir exterminar o homem, mas ele não vai conseguir, é causa perdida. Né? Então, quando Jesus vai para a cruz ali, ele passa a dar o sangue dele e abole, né? Você tem que fazer o peso do seu coração e o sacrifício para os pecados. Mas qual é o que você tem que passar a fazer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vem ao Pai através de mim. Então, só o sangue de Jesus redime você. Você vai fazer a merda que for, desculpa a palavra, né? Você pode fazer o que for. Se você redimir ali, ficar quietinho depois, sossegar a sua alma, ali, fiel, não é falso, porque você pode enganar a mim, mas a ele não. Você não vai enganar. A mim você conta o que você quiser, eu sou obrigada a acreditar, porque meu aspecto cognitivo é limitado ao que eu ouço, ao que eu vejo. Mas a Jesus não, ele vê tudo, né? Por dentro e por fora. Então, para ele, você não conta história. Que aí, quando você deixar essa veste física, chega lá e você vai... É isso que o filme mostra, ele
aquele contador, ele vai contando as almas ali que tá, e aí aquele que está faltando. Aí ela manda ele olhar para lá e passa, e a conta fecha, ele esquece o cara volta, né? Então, são atributos, né? A misericórdia de Deus. Quando mesmo você todo errado, todo estrupiado, você pede misericórdia a Jesus, a Deus, através de Jesus, do sangue dele, que ele pagou um preço terrível, nossa, só de imaginar aquilo ali, quando você vai lá em Israel, quando você vai nas cidades santas, você segue o caminho, você sente, é uma coisa assim, eu pelo menos, eu fico chorando uma semana, é uma coisa incrível, né, a energia. Então, essa capacidade, é um amor que a gente não tem, nenhum ser humano sente, né, é capaz de um negócio desse. O que Jesus fez, né? Que Jesus aqui para a gente, porque naquela época nem existia a letra J, né? É Yeshua, né? O nome dele em hebraico. Então, o que ele fez, nossa, a gente não tem nem noção. A gente qualquer dor de barriga já está pedindo socorro. O marido. Passou, né? Não, aquilo ali é incrível. Então, gente, voltando para os sonhos, existe essa questão, infelizmente, né? Então, ali no filme, eles colocam de um lado positivo. A questão do blues em si é que é uma música extremamente triste e depressiva. Ela é muito triste e depressiva. Nunca posso ouvir? Pode ouvir, né? Como eu já disse, você vai para uma festa, um evento, mas não fazer disso um hábito, porque ela vai provocar tristeza em você. Existem casos, inclusive, de suicídio, pessoas que já têm em si. Bruna, você está cheia de problema, tá? Brigou com o marido foi embora com a sua melhor amiga, não sei que sua mãe morreu, aí você ficar ouvindo blues, você vai se derrotar geral, entendeu? Porque é uma música triste, é um lamento. O blues, blue em inglês é tristeza. O nome da música já é tristeza. Entendeu? E o rock metálico é vocação do nosso amigo, que é influenciado por ele. Os cantores e os conjuntos que trabalham para ele, com influência dele, sabem disso e cultuam, é consciente, ninguém está enganado. Ele sabe o que está fazendo. Eles fecham um acordo e cai dentro. Não está enganado, não. O rock que eu aconselho você ouvir é Beatles, que não tem essa pegada metálica, ok? É um rock leve. E o funk, a gente não precisa nem falar, né? E a música eletrônica também é conveniada com o nosso amigo diretamente. E músicas com letras de palavras de baixo calão, que a gente não precisa nem falar. O dom da palavra. É a palavra que você está fazendo. Né? Então, gente, é isso que eu pretendia colocar para vocês. A influência da música, da arte, do cinema é muito maior do que a gente imagina, da televisão. As mensagens subliminares são poderosíssimas. Por quê? Porque é todo dia, o dia todo, a pessoa vendo e ouvindo aquilo. Então, ao longo de 10, 15, 20 anos, aquilo causa um efeito. Né? Como eu já disse, repito, não precisa se tornar um chato, mandando todo... não vou na festa que está tocando jazz, não vou lá porque tem música funk. Vai, ouve o funk, bate palma, canta parabéns, deseja felicidade para todo mundo. Se numa oportunidade a pessoa vier conversar com você e você quiser dar um papo, tal, porque o nosso trabalho é de formiguinha. A gente não pode agredir as pessoas com a verdade. A verdade não é para jogar na cara, fazer uma espada e tacar na cara da pessoa. Não. A sabedoria é você conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa está com um problema, aí você vem sutilmente, aí quando ela está fragilizada, ela se abre. Aí quando ela se abre, aí você conversa. Mas não conversa assim, viu, não te falei, sabe aquele negócio? Acusando. Eu te avisei. Não é acusar, é acolher. Não é acusar, né? Porque o acusador é o outro, né? O outro que é o acusador. O lado de cá não acusa, ele acolhe, né? Ele ama, ele ouve. Eu lembrei agora, né, que tem aquele versículo, né, que é
tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, você vai numa festa, você vai deixar de comer um pedacinho de bolo cheio de açúcar, cheio de farinha, cheio de coisa que a gente sabe que faz mal pra caramba. Mas você vai comer um pedacinho, você não vai fazer disso a sua rotina, que vai comer todo dia uma lata de leite condensado, por exemplo, que, né, que é a cereja do bolo, né? Sim, sim, exatamente. A gente deve, deve é uma palavra desagradável, né? Mas é bacana a gente sempre pedir sabedoria a Deus. Aquela visão de águia, sabedoria, né? Bom senso. Porque quando você exerce essa sabedoria, né? Salomão fazia isso, né? Pedia sabedoria a Deus. Né? Porque você já evita uma série de problemas. Né? E quando você vai para uma festa, seja familiar, de amigo ou de empresa, e você é desagradável, você gera uma energia oposta a você. Para você. As pessoas passam a te detestar, e dali para frente nada mais vai dar certo naquele ambiente. Você vira pessoa não grata, e aí você não consegue colocar mais nada, você perde, inclusive, a oportunidade de ajudar. De certo, sai como errado. Exatamente, porque você foi inconveniente. Né? Não estava nem certo, nem ser inconveniente nunca ia ser certo. Nunca, né? Você quer respeitar o outro, né? E tem um momento, tem aquele momento que você coloca a coisa, né? E funciona. No momento errado, não funciona, né? Nossa. Dá comida a quem não está com fome, né? Quando você está com fome, a comida fica deliciosa, né? Então, é isso. A palavra colocada na hora certa é um bálsamo. Né? Na hora e a errada, palavra que é a música. É a música, o som, o acolhimento, um abraço, um olhar, né? É isso. Então, queridos, é isso que é uma pequena oferta para vocês, que eu espero que seja útil. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é isso, ok? Eu quero agradecer a você, Monique, pela oportunidade de mostrar o trabalho e as pessoas que estão aqui e as que verão depois. Peço desculpas se me excedi nos comentários. E quem quiser depois aprofundar, a gente pode aprofundar. Tem muita coisa para aprofundar. Perfeito, eu amei. Nossa, muito obrigada por... se deixar, vou ficar aqui com você o dia inteiro conversando sobre esses assuntos, porque eu amo de paixão. Quero que você fala o seu telefone e o seu Instagram, caso amanhã ou depois alguém queira fazer ou um contato com você, né? Porque a pessoa pode assistir o vídeo e falar, como que eu acho essa mulher? O meu WhatsApp é 21 Eu nunca sei falar meu Instagram, mas no WhatsApp vocês me acham, aí eu copio e colo, então eu acho que é @conversando na rede, alguma coisa assim. Espera aí, deixa eu ver aqui. Mas eu tenho o canal, Lígia, você vai me achar sempre. O WhatsApp é o mais certo, me acha fácil. O WhatsApp é o mais certo. Me acha muito fácil, dá um oi lá que eu respondo. Se eu não responder na hora, porque eu estou ocupado fazendo alguma coisa, mas assim que eu olhar, eu vou e respondo. Muito obrigada a todos e vamos, né? Muita ódio, alegria, muito amor, muita paz. E é isso, sempre. Obrigada, quero te agradecer muito, muito, muito por esse conteúdo, assim, muito profundo, né? Muito intenso. Lígia, se alguém quiser te procurar, eu estou ansiosa, estou depressiva, quero fazer uma musicoterapia, consegue fazer online? Consegue fazer um acompanhamento online? Consigo fazer online, sim, consigo. Que está com questões emocionais, consegue fazer um acompanhamento consegue ou físicas também, né? Consegue fazer online para pessoas, para ambientes, para comércio, para empresa, grupo, escola, consegue, sim. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Meninas, tem duas meninas online, né? Nem perguntamos se elas queriam fazer uma... Eu deixei, meninas, quem quiser fazer pergunta, vão deixando. Elas não deixaram. Não deixaram pergunta? Não. Então tá bom. Tá bom. Obrigada, amiga. Ok, tchau.